Olá, vamos para a nossa 11ª aula e vai ser sobre RNA e síntese de proteínas. Nós já estudamos o núcleo interfásico, na aula passada, e agora vamos falar sobre RNA e síntese de proteínas. Fundamental para a vida, não é mesmo? Nós não podemos esquecer das informações que nós no próprio início da aula passada nós repassamos, que é o princípio fundamental, o dogma fundamental da vida, que o código genético, o DNA autoduplica, forma DNA, através de uma fita molde antiga, através do processo chamado de transdução. E um processo chamado de tradução. O DNA gera o chamado produto funcional, que é a proteína. Então, nesse caso específico, essa aqui é a base da vida, desde a bactéria até o ser humano. Até do ser mais simples ao ser mais complexo. Até o vírus, mesmo não tendo vida fora de uma célula, o DNA forma RNA e o RNA forma proteína. A base da vida é essa base para que a vida permaneça através do processo de autoduplicação e automontagem. O DNA funciona através de uma sequência de nucleotídeos chamada de gene. Por que nucleotídeo? Você vai lembrar, nós temos a ribose ou a desoxirribose, se for RNA, desoxirribose, o oxigênio aqui da ribose ligado ao fósforo, e aqui ligado a uma base nitrogenada. A base nitrogenada é complicada, tem uma ou duas cadeias grandes fechadas, Então aqui é a base nitrogenada, aqui pode ser a desoxirribose, aí é o DNA, e esse aqui é o fosfato. Então isso aqui é um nucleotídeo, certo? Esse nucleotídeo aqui, a sequência deles, não se esqueça que o DNA é duplo, olha aqui as duas fitas, A gente fala sequência de nucleotídeo, mas como as bases são complementares, Lembra disso, se tem um C em cima, tem uma guanina embaixo, se tem uma adenina em cima, tem uma timina embaixo. No RNA, no lugar da timina, tem a uracila. Então, uma sequência de genes, a gente representa por letras, nós apelidamos, Nós demos o nome das letras das bases nitrogenadas. Então, um gene pode ser assim, C, G, T, C, A, G, T, A, T, T. Isso aqui é uma sequência de base nitrogenada. Se ele for expresso num produto final, como uma proteína, por exemplo, até um RNA ribossômico, então ele é um gene. Tem que ser um produto funcional, Ou o RNA que seja, proteína ou RNA. Então, o nosso DNA tem genes que são sequências de nucleotídeos. Lembra que o genoma é o conjunto de genes de um indivíduo, de uma espécie, e parte não é codificada. O que significa isso? Que a parte codificada, que gera produto funcional, são os genes. O conjunto de todas as bases nitrogenadas, o genoma, nem tudo forma proteína, uma boa parte não é. Inicialmente no projeto Genoma, começado lá da década de 90 do século passado, eles não achavam que eram tanto, mas cerca de 60% do genoma humano não é codificado. Não se transforma em proteína ou RNA. Existem explicações para isso, algumas mais simples, outras mais complexas, mas vamos pensar em termos de mutação. Se eu tenho aqui um DNA comprido assim,
Se 60% dele não é contínuo, mas não vai ser expresso, e entra radiação que pode estragar o DNA, você concorda que 60% dessa radiação vai pegar aquilo que não é expresso. Então, seria uma espécie de proteção, tipo de proteção contra as radiações ou contra estruturas químicas que possam alterar o DNA, gerando mutações. As mutações foram desejáveis e algumas são desejáveis, mas se acontecer de forma que a espécie evolua. A evolução só aconteceu por causa das mutações. Mas as mutações, a maioria delas não é desejável, porque a mudança do produto gênico de algo que já está funcionando pode ser complexa. Tipos de sequências gênicas. O que é isso? Sequências gênicas únicas, ou seja, que forma estrutura, só tem um gene para determinada proteína. Então, esse gene aqui, ó, vamos colocar aqui. Esse gene aqui é para a proteína X. Vamos pegar aqui, ó. Esse gene aqui é para a proteína Y. Então, isso é a sequência única do DNA humano. Aqui a gente está falando principalmente do humano. No caso da sequência de repetição moderada, RNA ribossômico, significa assim, ó, que lá no DNA, por exemplo, ó, essa sequência passa um tempo, essa mesma sequência são, por exemplo, para a mesma coisa. Para uma proteína Z, por exemplo. No caso aqui, um RNA ribossômico, uma histona que seja, né? Mas ele repete poucas vezes, ou seja, nós temos o mesmo gene no comprimento do DNA. E quando muitas vezes esse gene se repete, é heterocromatina constitutiva, que forma o DNA satélite do centrômero, né? Está associado aqui principalmente essa estrutura a uma questão morfológica do movimento dos cromossomos durante a divisão, o centrômero que nós vimos na estrutura do cromossomo na aula passada. Os genes, eles são formados por estruturas interessantes, que são os introns e os exons. Aqui embaixo está representando isso, ó. O que são os exons? Essa partezinha verde aqui, ó, tá? Do DNA. O que acontece aqui? Acontece que no DNA, essa sequência toda, forma um pré-RNA mensageiro. A RNA mensageiro é aquele responsável por mandar a informação do DNA para os ribossomos para poder formar proteína. Vamos usar a proteína como base aqui. Esse RNA aqui, ele codifica a mesma coisa que tem no DNA. Então, tem o DNA aqui em cima e o pré-RNA tem a mesma coisa. A diferença é a troca da timina pela uracilo. E veja só, quando ocorre um processamento, aqui está chamando splicing, né? Em português nós chamamos processamento, os introns são retirados. Então, os introns é o DNA não codificado. E ele está ali, ele é removido por enzimas específicas e forma um RNA somente com exons. O que são os exons? São genes codificados. Esses exons sofrem a tradução na proteína do produto final e os introns são descartados, não são utilizados. Então, o DNA, na sequência de bases nitrogenadas, parte dela não é codificada, não é utilizada. Isso é algo bastante interessante. A gente vai ver um pouco mais sobre isso à frente. Isso mostra algumas alterações que acontecem conosco durante a vida. Então, esse splicing, né, esse processamento que nós falamos, ó, tem também o chamado splicing ou processamento alternativo. Quando se descobriu, começou a estudar o gene, começou a estudar no projeto Genoma a sequência de genes, unindo os cientistas do mundo inteiro da área de genética, bioquímica, para que soubesse todos os genes do ser humano, prometia-se que as doenças acabariam, que o homem seria até artificialmente modificado, gerando medo em alguns filmes associados a isso.
Só que aí houve uma decepção muito forte no orgulho humano. Essa decepção foi o seguinte, explicada em parte, ou a maior parte, por esse processamento, que é assim, ó, exons e introns. Então você sabe que os exons vão ser expressos, os introns não. Aqui é o intron, essa partezinha aqui que não está representada só por um tracinho aqui na figura. Aí o que vai acontecer? Então aqui tem um exon alaranjado à esquerda, vermelho, né? Vermelho, alaranjado, azul, amarelo e verde. Como você está vendo nessa sequência. O que você descobriu? Que esse mesmo gene aqui do DNA, ó, não está dando para ver direito, vou escrever DNA. Esse mesmo gene do DNA, ele pode formar proteínas diferentes, com características diferentes, que é o chamado splice alternativo. Olha só, então eu posso ter a proteína com os exons vermelho, azul e verde. É uma proteína. Eu posso ter um RNA mensageiro formado pelo exon alaranjado, azul e amarelo. É diferente. Eu posso ter um exon, tem mais possibilidades, né? Vermelho, alaranjado e verde. Isso geram proteínas diferentes. Esse splice alternativo mostrou que conhecer o DNA não era suficiente para entender os processos metabólicos que existem nos animais superiores. Isso aqui pode ser explicado na nossa vida assim, ó. Vamos pegar um caso da doença chamada diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2. O que é o diabetes mellitus tipo 2? O indivíduo, geneticamente, ele vai ter um problema no pâncreas, né, com o passar do tempo, e a insulina, que é responsável por ativar os receptores de glicose nas células para pegar o açúcar do sangue e jogar dentro da célula. Você já sabe que a glicose é fundamental para a respiração celular e produção de energia. O diabético, ele tem um problema, ele tem comida no sangue, não tem na célula. Então, não obstante o sangue dele estar cheio de açúcar, e isso faz mal para o organismo, porque destrói proteínas, vasos sanguíneos, a célula está passando fome, porque a comida está passando perto dela, ela não consegue absorver. Então, por que acontece isso? Vamos dizer que essa proteína aqui seja insulina. Essa aqui é a insulina normal. Ela estava sendo produzida no indivíduo que não tinha diabetes ainda até 40 anos de idade, por exemplo. Vou chamar essa aqui de insulina A. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, o pâncreas continua produzindo insulina, mas por um processo de splicing alterado, ao que parece, produz uma insulina B. Só que a insulina B é uma proteína diferente. E você lembra que os receptores das células são específicos para determinadas substâncias. Modificou a conformação da proteína, não tem mais jeito. Não funciona direito. Então, o pâncreas do diabético começa a trabalhar produzindo muita insulina B, por exemplo. Ou C que seja. Só que essa insulina não é funcional, então muitas vezes ele produz 4, 5, 10 vezes mais insulina que o normal. Trabalhando tanto, ele morre. Imagina se a gente trabalhasse aí excessivamente todo dia, com o passar do tempo a gente não ia suportar mais. E a mesma coisa com a célula, então, começa a não conseguir produzir mais insulina, até chegar a um ponto que ele quase não produz insulina. Daí é necessário medicamento para isso. Então, essa é a doença. Diabetes tipo 2 pode ser explicada pelo splice alternativo com a produção de insulina, que alguns médicos chamam de má qualidade. Não é má qualidade, não é produzida a insulina correta. Má qualidade porque ela não funciona nos receptores das células, né? Também acontece com a lactase, né? O indivíduo nasce e tem o gene para lactase que digere lactose. Imagina uma criança não conseguindo digerir lactose e todo o leite que ela toma gera má digestão. Aí vai complicar bastante. Aí o indivíduo ainda é criança, toma leite, não tem problema. Passa um determinado tempo, mais idoso, ele toma leite, começa a ter problemas gastrointestinais, muitos gases. O que aconteceu? A lactase que ele está produzindo não é mais a lactase inicial, quando ele era jovem. A lactase dele não é funcional. Olha, nesse caso,
é um tipo também de splice alternativo. Então, o que se pensou no projeto Genoma? Vamos conhecer os genes, a gente manipula os genes, só que aí veio uma situação muito complexa. Entre o DNA e o produto final, existe uma situação de processamento que não se conhecia e ainda não se conhece tão bem. Os estudos continuam, milhões de dólares são gastos para poder descobrir todos esses processos. Aí vão se fazendo pequenas descobertas, sendo publicadas, aí as pessoas juntam essas informações para poder gerar uma teoria, um corpo teórico, e esse corpo teórico vai nos dar informações mais exatas no futuro. Então, isso é o splice alternativo. Grande responsável por nós não conseguirmos manipular completamente o DNA e pegar o DNA e utilizar para os processos prometidos no século passado, no final do século passado, mas que é fundamental para a vida. Nós citamos os casos aqui de doenças, mas a maioria dos casos a gente vai perceber que se não fosse algo bom, a evolução não teria optado por esse processamento, vamos falar dessa forma, mas a produção de mais de um tipo de proteína, isso gera variabilidade e pode fazer com que o indivíduo se adapte, como por exemplo o caso da anemia falciforme, que as hemácias, né, que são bicôncavas, elas são essenciais esse formato para poder absorver oxigênio. Na anemia falciforme ela é ovalada. Só que a quantidade de pessoas com anemia falciforme é maior nos locais onde tem malária, porque o parasita da malária não consegue sobreviver na hemácia com pouco oxigênio, mas o indivíduo lá tende a não pegar malária, onde nessas regiões de malária. Então, essa é uma variabilidade gerando uma certa adaptação, mas isso é uma questão evolutiva, uma análise mais complexa, foge do nosso escopo aqui. O RNA mensageiro final, não o pré-RNA, só possui exons, porque o exon é aquele que vai ser transformado em produto final, né, que vai ser codificado. Os introns não existem em todos os genes não, tem genes que não têm introns, ou seja, a codificação é direta, como o caso, por exemplo, os genes das proteínas estonas. Para formar RNA, a enzima chama-se RNA polimerase. São 3 tipos de RNA polimerase, cada uma para o tipo de RNA. RNA ribossômico, mensageiro e transportador. E ele copia a fita complementar, né? Essa fita complementar é que abre o DNA e ele copia só uma fita. Não é como a duplicação, que são 2 fitas. O RNA tem uma fita só. Essa fita molde, mas o uracila está no lugar da timina, que é uma das diferenças do RNA para o DNA. Além de ter fita simples, a base nitrogenada, típica do RNA, que não tem no DNA, é a uracila. Aí nós falamos aqui do splice alternativo, aqui só um exemplo, né, de organização do pré-RNA, que tem introns, e os introns não são expressos, e aqui os exons 1, 2, 3, 4 são expressos, então posso ter aqui um RNA mensageiro que formado pelo exon 1, 2, 4, aqui 1, 3, 4, então as possibilidades são várias para poder formar proteínas diferentes. Então, as RNA polimerases copiam a partir do DNA, aqui à direita, a figura, abre a fita e vem essa cópia. Essa cópia começa, né, sempre da extremidade 5' até 3', a partir de um gene específico para poder ser copiado. Um gene que indica que ali vai começar a ser copiado o RNA, e também tem um gene de parada, ou seja, uma sequência de nucleotídeos que avisa que acabou. Então esse RNA vai ser copiado até ali para não copiar a fita inteira, né? Senão não para. A RNA polimerase 1 é a típica para copiar RNA ribossômico e faz parte dos ribossomos. A 2 é RNA mensageiro, que vai levar a informação do código genético para o citoplasma para produzir proteínas, né? Ou no citoplasma ou sendo jogado nas cisternas do retículo endoplasmático ou até no espaço intermembrana do núcleo. E a RNA polimerase 3 gera o RNA transportador. O RNA transportador transporta aminoácidos
para a codificação das proteínas para a cadeia polipeptídica, né? A sequência inicial de cópia são 40 pares de bases nitrogenadas, isso aqui, ó, que a gente representou, vamos chamar de promotor. Essa parte que ocorre, avisa que o RNA vai ser copiado e tem um sinal de término também. Os núcleos celulares têm uma estrutura bastante chamativa na microscopia eletrônica, que é o nucleolo. Já viu várias vezes aqui, né? Nós já trabalhamos com essa figura de microscopia eletrônica. Aqui é um nucleolo dentro de um núcleo. Esse núcleo é claro, aqui está a cromatina, heterocromatina, né? Esses pontinhos aqui vimos filamentos de eucromatina. E o nucleolo é uma estrutura rica em DNA que vai formar ribossomo, chamado DNA ribossomo. Como ele é copiado ali, evidentemente que está cheio de RNA ribossômico aqui. Como é copiado por proteínas, está cheio de proteína aqui. Então, o nucleolo é constituído de DNA ribossômico, RNA ribossômico e proteínas. Normalmente é 1 por célula, mas tem células que têm até 5 nucleolos. E está associado, evidentemente, à produção de proteína, porque o RNA ribossômico vai fazer parte dos ribossomos. Os ribossomos são as estruturas supramoleculares responsáveis pela produção da proteína. De proteínas, né, no geral, estando ele livre no citoplasma ou estando ligado às membranas externas do núcleo ou do retículo endoplasmático. E, normalmente, quanto maior o nucleolo, mais a célula produz proteína. Isso aqui é um nucleolo de uma célula de um neurônio de Purkinje de rato. Ali se produz muita proteína, tem alto metabolismo. O nucleolo é evidente, bem organizado, que apresenta componentes chamados centro fibrilar. Se você olhar bem aqui, apesar de estar tudo escuro, porque é a microscopia eletrônica, né, tem um centro fibrilar, esses componentes fibrilares e o componente granular, que são esses pontinhos aqui, porque lembra que aqui também tem cromatina aqui dentro, né? Quando está nos cromossomos, durante a divisão, ele vai formar as chamadas constrições secundárias do DNA satélite, que nós vimos lá nos cromossomos, que são regiões chamadas NORs, traduzida do inglês, regiões organizadoras dos nucleolos. O que é a síntese proteica lá? Que eu chamei de transdução, falei até de propósito, eu sabia que chegaria nesse slide, né? Aqui está com transcrição. Transcrever, transduzir o material genético DNA para o RNA, sinônimo. Olha, isso aqui a gente já comentou ali, DNA forma RNA através das RNA polimerases. Agora nós vamos falar da síntese proteica, que é a tradução do código. O DNA é o código então ele é transcrito para RNA, ou ele é transformado. Por que eu até usei a palavra transdução? Você vai entender, no lugar da timina tem o uracilo, então ele não é transcrito completamente de forma correta, tá? Mas a palavra utilizada é transcrição. E ele é traduzido, ou seja, em produto funcional. Ou seja, por quê que eu usei a palavra ou seja? Porque sem produto funcional não teria motivo para o DNA ter esse trabalho todo para gerar determinadas proteínas, que é a base da vida. Sem enzima a gente não vive, né? Então, a maioria das enzimas são proteínas, a grande maioria, e se elas não funcionarem, nós não vivemos. Tem casos em estudo genético interessante, né? A mudança de um aminoácido, do quarto aminoácido na cadeia de uma proteína, gera alteração da hemácia, como nós falamos na anemia falciforme. Lembra também que a sequência de aminoácidos, que a configuração, né, da sequência de aminoácidos, a sequência linear, auxilia o dobramento da proteína, gerando a conformação nativa dela. A conformação nativa é fundamental para o funcionamento dela. Então, uma estrutura linear, vamos dizer, do DNA, vai gerar lá na frente uma estrutura tridimensional complexa, que tem uma forma específica, e outras estruturas que conseguem acoplar essa forma específica, por exemplo,
para poder gerar metabolismo que está lá na membrana para uma determinada célula receber a informação de outra que tem o mesmo DNA para poder gerar funcionamento. Ou seja, se nós trabalharmos com essas variáveis de análise, não tem matemática capaz de explicar que o acaso foi capaz de gerar a vida como a gente a conhece. Um dos exemplos interessantes é imaginar que todas as partes de um avião são jogadas no mar, ou várias partes para poder formar vários aviões, e lá tem o movimento da água. Qual que é a chance dessas estruturas, dessas partes se juntarem, formar um avião e ele sair voando do mar e ainda se auto-reproduzir e auto-montar depois disso, né? Isso mostra que nós não temos matemática para explicar vários processos da vida. Nós não evoluímos a matemática a esse ponto. Cada 3 bases nitrogenadas do DNA está associado a um aminoácido, a um único aminoácido. O nome disso é códon, por isso a palavra código genético, porque o DNA tem um código que é transcrito e depois traduzido, ok? Há um códon para cada aminoácido e tem um códon especial para iniciar a cadeia, que é o códon da metionina. Toda proteína começa com o aminoácido metionina, toda. Depois, em várias, ele é retirado, mas para iniciar o processo, para iniciar a formação da proteína, o RNA mensageiro inicia com um código para o aminoácido metionina. A metionina é um aminoácido encontrado em maior quantidade no alimento chamado castanha do Pará, aqui no Brasil, e lá fora eles chamam castanha do Brasil. Castanha do Pará, importante que até seja dado principalmente para pessoas que têm deficiência de alimentação, uma farinha de castanha do Pará, né, ou para a própria castanha, basta pequena quantidade. E o segundo alimento que mais tem é o leite. Então, veja que interessante, a própria organização da vida, leite tem metionina para que o indivíduo já cresça com as condições necessárias para a sua produção de proteína. É uma associação de informações interessantes. Lá na Universidade Federal de Uberlândia, no restaurante universitário, eu não sei hoje, mas eles serviam leite gelado durante as refeições, né? Claro que a ideia é a metionina estar presente e fazer parte de uma dieta balanceada. O RNA transportador é aquele que transporta um aminoácido que se liga ao RNA mensageiro. Ele tem o que nós chamamos de anticódon. O que é o anticódon? Presta bem atenção nisso. Vamos dizer que eu tenho um código aqui, ó, CGA. Isso aqui é o DNA. O RNA mensageiro, que vai ser copiado dele, vai ter o G, C, ao invés de ter o uracilo. Esse aqui é o códon e foi copiado do DNA. Ambos representam o códon. O RNA transportador, olha que interessante, ele precisa ser complementar aqui, ó, para poder ligar e que as ligações estabilizem o processo. Ora, esse anticódon, a cópia dele vai ser o quê? Vai voltar lá para o DNA, ó, C, G, uracila gera A. Olha que interessante aqui. Em relação a isso, do códon para o anticódon, né? Então, eu estou falando isso por causa da representação aqui, ó, que nós temos nessa figura. Temos aqui a figura. Nessa figura nós mostramos, ó, o RNA, o DNA formando o RNA ribossômico. O RNA ribossômico é formado no nucleolo e ele vai formar os ribossomos aqui, que vai trabalhar no citoplasma. Eles vão trabalhar no citoplasma. O DNA forma o RNA mensageiro, que transporta os códons para a formação da cadeia polipeptídica. E o RNA
transportador tem esse formato aqui, que eu representei como uma cruzinha, depois você vai ver, ele tem uma representação similar. É aqui esses 3 tracinhos aqui colocados de propósito, né? Que é o anticódon, que vai ligar aqui o aminoácido. Ele carrega aqui um aminoácido, vamos dizer assim, na cauda dele, para que a síntese proteica aconteça. Acontecendo, forma-se uma enzima, por exemplo, que pode ser o próprio produto final, ou ela pode ser uma enzima que é um precursor, ó, que interessante, para poder formar um pigmento, por exemplo, pigmento das bagas lá, das cores verde e amarela dos estudos de Mendel. Ou pode ser o próprio precursor, ou pode ser a própria enzima, olha. Tudo isso aqui é produto gênico, não é o mesmo, né? É só uma representação. Os 3 RNAs são importantes no processo de tradução da proteína, do DNA em proteína. Aqui é só uma representação simples, né? O DNA forma RNA, transcrição, tem o processamento, forma RNA mensageiro. Isso aqui é um pré-RNA mensageiro, devia ter escrito aqui no livro, até uma proteína ou uma enzima, que é o produto final através da tradução do código. Voltando a falar dessas coisas básicas, né, que a gente já comentou no slide anterior. Então, o RNA mensageiro associa-se aos ribossomos. Eles podem ser livres no citoplasma, como nós falamos, ligado à membrana do retículo, formando o retículo endoplasmático rugoso ou a membrana externa do núcleo. Ela se inicia sempre na extremidade 5' do RNA, né? As enzimas são específicas para reconhecer a extremidade 5'. Essa conformação, essa configuração é reconhecida pelas enzimas. Ele se combina inicialmente com a subunidade menor. Então, aqui, isso aqui é a subunidade menor. Por exemplo, vou pegar o RNA aqui mensageiro, então começa o processo aqui. Ó. Esse aqui é o RNA mensageiro, ligando a subunidade menor do ribossomo. E aí, aqui entra inicialmente no sítio P, a metionina. Aí vem o RNA mensageiro, o RNA transportador, carregando com ele a metionina. O aminoácido que entra primeiro, tá? Ele tem 2 sítios aqui, o sítio P e o sítio A. Aí quando isso acontece, a subunidade maior do ribossomo se liga, formando o ribossomo completo. E aí essa cadeia de RNA corre aqui através do ribossomo, ou o ribossomo corre através dela, e aí vai saindo aqui a cadeia polipeptídica a partir do RNA mensageiro, sendo lido pelo ribossomo, trazendo o RNA transportador com os aminoácidos. Assim que acontece a entrada da metionina, né, aqui para o sítio P, o sítio A está livre, aí vem outro RNA transportador. P de polipeptídeo e A de aminoácido. Então, no sítio P é levado aquilo que já é feito, tipo um dipeptídeo, e o sítio A vai ficando livre, enquanto o ribossomo vai correndo no RNA mensageiro, né? E aí forma-se o ribossomo completo e o processo continua. Tem uma representação aqui mais bonitinha, mais colorida nesse slide, ó. A gente está representando aqui, veja que interessante, ó. Aqui é a subunidade menor, aí entra aqui esse RNA transportador carregando aminoácido aqui. Vai entrar sempre nesse sítio chamado sítio A, e aí ele vai lendo, e aqui tem o sítio P do ribossomo. E a partir desse sítio P vai formando a cadeia polipeptídica. Aí isso vai sendo lido. Lembra, o RNA mensageiro tem o códon e o RNA transportador tem o anticódon. Isso aqui é o formato de um RNA transportador. Ele tem uma estrutura tridimensional específica, ele carrega, que eu falei lá na cauda, um aminoácido, o anticódon está na cabeça dele. Ok? Então, o RNA que se liga a metionina está no sítio P inicialmente, depois no sítio A, que está vazio, começa a entrar outros aminoácidos, a cadeia nascente de polipeptídeo,
o ribossomo vai lendo e ela vai sendo formada. Aí tem as características específicas das proteínas, aquela proteína que pode ir para o citoplasma, então formam-se os polissomos, porque nessa cadeia aqui pode ter vários ribossomos lendo o mesmo RNA mensageiro, produzindo várias proteínas aqui. E se ele for para a membrana, for para ser exportado, armazenado, vai para as vesículas do retículo para as cisternas do retículo, depois as vesículas para o Golgi vai terminar o processo de tradução, né? São as chamadas modificações pós-traducionais, e aí a substância vai ser exportada, vai para a membrana, vai ser armazenada para ser utilizada depois. Então, assim que ocupa os sítios, né, ocorre então a ligação entre os aminoácidos, chamada ligação peptídica. Vamos lembrar aqui, o aminoácido tem um nitrogênio ligado a 2 hidrogênios, um carbono, a base é essa, uma cadeia lateral e um grupamento COOH, que é o grupamento ácido carboxílico. Então aqui a ligação peptídica é essa. Continua para lá, né? O OH do grupo ácido com o OH do grupo amina, liberando uma molécula de água. E a ligação formada, que é uma amida, ela é uma ligação peptídica. A interação entre os códons e anticódons ocorre por interações de hidrogênio, né? Por causa da complementaridade de base. Então, e sempre essa elongação vai acontecendo no sentido da parte amino do aminoácido para a parte carboxila terminal do aminoácido. Lembra que toda proteína, devido às ligações peptídicas, elas têm uma parte amino terminal, uma parte carboxila terminal, e aqui a leitura é feita de forma que a parte amina do aminoácido está no sentido dele para a carboxila. Informação geral, né? Para terminar o processo, então, ocorre quando o RNA mensageiro lê esses códigos aqui, o RNA transportador lê esses códigos do RNA mensageiro, o AA, o AG, o GA. São os chamados sinais de parada. Chegou aqui, já não entra mais nenhum aminoácido, mas as proteínas responsáveis para liberar o polipeptídeo, chamado fatores de liberação do ribossomo. Aqui embaixo, representando aqui, a UG entrou a metionina, que é a primeira, depois a UC, essa aqui deve ser a leucina, depois o UCG, a serina, e aí o AA, stop, parou, não vai ser mais nada formado, né? Então, muitos ribossomos podem traduzir vários RNA mensageiros ao mesmo tempo. Aí, então, o código genético determina a proteína, e ele tem algumas propriedades importantes. Ele é único, né, e é constituído no mínimo por 3 bases, que é o códon. Então, o que são essas 3 bases? O códon, que é o número mínimo para que um aminoácido possa entrar numa cadeia polipeptídica. Possui um início, AUG, que nós já sabemos. Esse AUG, esse início desse código está associado ao aminoácido metionina. Está escrito aqui, né? Ele não é sobreposto, ou seja, os códons são específicos para cada aminoácido. Então, cada sequência de letra representa um aminoácido. 2 letras são fixas. Normalmente, essa terceira aqui, ela pode mudar e significa o mesmo aminoácido. Vou mostrar isso, quer ver aqui, Olha só. Aqui é o código do RNA mensageiro, o código genético do RNA mensageiro. Então, para o aminoácido cisteína, a primeira letra é U, a segunda letra é G e a terceira letra pode ser U ou C. Então, U e G fixo, mas U na terceira letra, na terceira base. Ou C determina o mesmo aminoácido, tá? Mas cada 3 bases representam um aminoácido. É importante saber isso. O código não apresenta nucleotídeo de separação. O que é isso? Ele é contínuo. Então, você imagina, se eu tirar uma letrinha lá, uma base nitrogenada, aí junta tudo, modifica toda a proteína para depois. Isso aí é um tipo de mutação, né? Ele é universal para todos os aminoácidos
Independente do organismo, o códon de 3 bases significa um aminoácido para todas as espécies. Isso aí acaba confirmando, de uma certa maneira, a teoria da evolução de Darwin, né? Porque o indivíduo primitivo, né, o protótipo primitivo, lá, o ancestral primitivo, essas informações se mantiveram. Raras exceções acontecem com algumas mitocôndrias de algumas espécies. E ele tem um final, que nós já falamos, o código. Esse final é o AA, o AG, o GA que tem, então, os fatores de terminação. Nós evoluímos graças aos processos de mutação, ou seja, o DNA foi mudado. A maioria das mutações a gente aceita que não deram certo, porque seriam aleatórias, né? Mas as mutações, elas são mudanças no código genético, mudanças que são passadas para os filhos. Lembra lá que tem os cromossomos autossômicos, no caso do humano, 22 autossômicos e 2 sexuais, que pode ser para mulher XX ou XY para o homem. Esses aqui são os cromossomos sexuais. Mutações neles são passadas para os filhos. Mutações nas outras células, nos outros cromossomos, é passado para a geração filha da célula do pluricelular. Então, uma célula nossa pode sofrer mutação. Se ela não for uma célula sexual e o cromossomo não for o cromossomo autossômico de uma célula sexual, então as células sexuais sofrendo mutação é que vão transmitir essas mutações para os filhos. O que eu quero dizer é, então quer dizer que só vou sofrer mutação se eu passar para o filho? Não é isso, é porque cada célula é um indivíduo no nosso corpo. Então, se uma célula que não seja sexual, ou pode ser até sexual, mas que não seja sexual, na maioria dos casos, sofre uma mutação, pode ter câncer e passa para a célula filha, porque o câncer é a multiplicação desordenada de células. Obviamente que, isso é importante que você entenda, essa célula é indivíduo, então a mudança dela foi herdável, ela sofreu uma mutação, uma mudança, células mudadas até permanecem no corpo sob controle de processos importantes como a apoptose, que nós vamos ver na próxima aula. A gente cita essa situação, mas a célula, o próprio organismo, ele tem capacidade de reconhecer uma célula que mudou. Mudou o quê? Mudou o metabolismo. Se mudou o metabolismo, quem controla o metabolismo é o DNA. Mudou o DNA. A tendência é destruir essa célula, porque ela vai gerar problema, tá? Obviamente que elas afetam a sequência de DNA, já que o genoma depende da sequência de DNA através dos códons, né? Então, tem 2 tipos básicos de mutação. A mutação da substituição de bases. A base pode ser substituída apenas aqui por uma questão de nome mesmo. Se as bases do mesmo tipo forem substituídas purina por purina, pirimidina por pirimidina, chamamos transição. Se for purina por pirimidina e pirimidina por purina, chama-se transversão. Mutação silenciosa. Ela acontece, mas ela não é passada para o produto gênico, mas o DNA mudou, por isso que ela é chamada silenciosa. Por que ela é silenciosa? Então tem um código aqui, UGU, que determina a entrada do aminoácido na cadeia polipeptídica, cisteína, por exemplo. Olha o que acontece. O G são aqueles dois nucleotídeos, né? Que determinam a entrada da cisteína. Mudou do para o C, ou seja, de uma uracila. Aqui no caso estamos falando do, lembra, isso aqui é o códon do RNA mensageiro, porque no DNA não tem uracila. Mudou para C, mas mesmo assim continua entrando aminoácido cisteína na proteína. Então não houve alteração no produto funcional, mas a sequência de bases no DNA mudou. Isso é chamado de mutação silenciosa. Mostrando aqui, ó, na figura em cima, ó, CG, CGC, no RNA mensageiro, tá vendo? Então o que aconteceu? Não obstante ter ocorrido uma mudança na estrutura do DNA, ele não foi passado para a proteína no processo final. Essa é a mutação silenciosa. Mutação em sentido errado. Uma mutação no sentido errado é quando ocorre aí uma alteração de base no DNA e altera um aminoácido na cadeia. Aqui no exemplo, no segundo exemplo, está se formando lisina. Na mutação silenciosa, forma lisina. Aqui, ó, AAG, AAA. Mudou o A, mas continua colocando lisina na proteína.
Aí, nessa mutação aqui, ó, é a mutação sem sentido, né? É melhor, de sentido errado, não sem sentido é de baixo, sem sentido é a nonsense aqui, não vamos falar dela agora não. Olha o que acontece, ocorreu uma alteração da base, ó, e essa alteração, chamada de conservativa, ela gerou uma arginina no lugar da lisina, e aqui uma treonina no lugar da lisina. Eu não vou entrar em detalhes sobre conservativo e não conservativo. O que é a mutação sem sentido? Aqui escrito nonsense. A mutação acontece, só que ela gera um sinal de parada, e a proteína não é formada, ou é formada só um pedacinho dela. Isso é chamado de mutação sem sentido, né? A gente está colocando aqui, ó, a metionina, prolina, ó, aqui na figura de cima, e aí o stop está aqui, ó, o UGA. Aqui o que aconteceu? Teve uma mutação e o stop parou na prolina. Então esse polipeptídeo não tem mais a treonina e a arginina, como a gente colocou ali em cima, tá bom? Essa é uma situação de apenas mostrando como que pode acontecer esse processo de mutação quando ocorre aqui, ó, nesse tipo aqui, a chamada substituição de base. Mas a base pode ser deletada ou bases podem ser somadas. Aqui é apenas um quadro com o código genético do RNA mensageiro. A gente usou de forma didática aqui para mostrar algumas alterações. Outro tipo, então, é adição ou deleção de base. É bem simples. Então, eu tenho aqui, ó, inserindo uma base. Eu tenho aqui esse gene que tem 9 bases, GA, GA, C, T, T, A, C. Então, aqui eu vou inserir uma adenina entre a citosina e a timina. Aí eu vou passar a ter 10 bases. Já vi que não vai ser mais a mesma proteína formada. Você imagina, eu alterei uma aqui, todos os códons para frente são alterados na leitura. Deleção, foi tirada a citosina aqui, né? Essa citosina aqui do meio vai ter 8 bases, também vai ter um problema. Esses aqui são os tipos de adição e deleção, que a gente viu lá em cima, substituição de base, representando aqui a quantidade de base permanece constante. Aí tem vários tipos, né? Nós podemos ter, como nós falamos lá, sem sentido, sentido errado ou silenciosa. Nós sabemos claramente que produtos de algumas células do nosso corpo não funcionam ou não são expressas, por exemplo, em outras células. Eu uso o exemplo no texto do livro, que é o caso da melanina, que é produzida pelas células da epiderme, mas não é produzida pelo neurônio. O neurônio produzindo melanina não vai fazer sentido, né? Não serviria. Como que isso é controlado? Como que o mesmo DNA, as células do neurônio do mesmo indivíduo e as células epiteliais têm o mesmo genoma, o mesmo material genético? Então, significa que o gene da melanina ele é expresso. Não, o gene da melanina em si é muito simples de falar, mas de qualquer forma, didaticamente é melhor. Mas a melanina vai ser expressa nas células epiteliais, mas não vai ser expressa pelos neurônios. Então, aquele gene vai ser reprimido lá nos neurônios da melanina, mas não vai ser reprimido na outra célula. E isso a gente conhece. Então, os produtos gênicos, eles variam em termos de produção para células diferentes no mesmo indivíduo com o mesmo genoma. Entender isso é complicado. Como que o DNA reprime ou gera uma expressão de um determinado produto? O hormônio do crescimento é importante até determinada idade. Vamos colocar 18 anos de base, mas varia no homem e na mulher. A partir daí não vai ser produzido mais. O que determina? Que a partir daquele momento, as células que produzem o hormônio do crescimento vão parar de produzir, porque se continuar produzindo vai ser um processo patológico, a acromegalia, né? Então, determinadas substâncias passam a ser produzidas no corpo em determinado tempo, em determinadas circunstâncias, em maior ou menor quantidade também. Tudo isso se refere ao que nós chamamos de controle da expressão gênica, que conhecemos muito pouco. Não sabemos como que os organismos regulam isso. Olha, quando a situação é complicada, nós passamos a estudar os organismos mais simples para podermos entender os mais complexos. No livro de bioquímica do Leninger, que é o melhor livro de bioquímica, pelo menos na minha opinião, para as áreas de saúde, ele vai falar
assim, a maioria do que nós sabemos de bioquímica vieram através dos estudos de procariontes e do Saccharomyces cerevisiae, né, que é um fungo, que é o fungo do fermento da cerveja. Ou seja, em termos bioquímicos, não há uma grande diferença entre um rei e um repolho, ele escreve, né, de forma bem humorada. Em termos que nós sabemos de bioquímica, vieram dos organismos simples, aí a gente tenta adequar os complexos. Nem sempre funciona bem, porque o complexo, o nome já diz, é complexo. Mas estudando em procariontes essa regulação gênica, a expressão gênica, Jacob, Loff e Monod ganharam o Prêmio Nobel em 1965, eles estudaram o processo chamado de operon, como que os procariotos exprimem os seus genes. Então, nos procariotos tem 4 tipos de genes, é um DNA simples e tem 4 tipos de genes. O estrutural, que forma RNA e proteínas, o regulador, o promotor e o operador, só 4. Isso nos eucariontes não é assim, não funciona assim. O organismo é bem simples. Aqui em cima, nós vamos ver isso aqui, ó. Então, esse aqui é o gene estrutural, que eu estou passando a coloração, passando essa imagem escura. Aí tem o gene promotor, aqui do lado. Tem o gene operador do lado dele, aqui. E tem um gene regulador. Esse gene regulador é esse aqui da frente, ó. Esse azul, tá? Então, tá aqui. São os 4 genes que existem na bactéria. Então, se uma substância ativa, aí chama a regulação positiva, então o produto gênico vai ser produzido, vai ocorrer transcrição, vai formar RNA. Esse se chama sítio de ativação. Isso aí pode ser uma molécula vinda de fora, externa à célula, ou estímulo interno da própria célula. Tá? Se tirar esse ativador, não ocorre transcrição gênica. Chama regulação positiva. A de cima. Regulação negativa. Ao invés de ter uma proteína ativadora ou uma substância ativadora, tem uma repressora. Tá? É interessante isso aqui. Essa repressora atua no operador, no gene operador. Ele não permite que ocorra, então, a transcrição. Essa é a regulação negativa. Tirou esse repressor, então ocorre a transcrição. De 2 maneiras pode ocorrer a formação da RNA para a formação de proteínas, chamada regulação positiva e negativa. O que acontece? O conjunto desses 4 genes é chamado de operon. Os genes das bactérias são policistrônicos, que significa um único gene produz várias proteínas. Isso não é conhecido de forma definitiva em eucariontes. Os nossos genes são específicos para determinados tipos de proteínas, né? Os genes estruturais são os transcritos aqui na bactéria, mas a RNA polimerase, para poder funcionar, ela tem que se ligar ao gene promotor. Então, se não ligar o promotor aqui em cima, ó, não vai ter RNA. Ele tem que estar desbloqueado. Então, nós não podemos ter nada, nenhuma substância ligada ali no promotor. Porque existem proteínas repressoras, que é assim, imagina que isso aqui é o DNA. Uma das coisas que nós sabemos é que determinados genes, digamos que isso aqui seja um gene inteiro, ele tem proteínas que se ligam a ele e reprimem. Um dos processos que pode gerar câncer ou problemas patológicos é por algum fator ambiental o indivíduo ter essa proteína aqui, ó, que está protegendo aquele gene, ela é removida, ela não funciona mais. Ou o próprio DNA faz uma proteína defeituosa dessa aqui, ó, e aí aquele gene começa a expressar fora de hora. Também é uma das possibilidades de câncer. A proteína produzida pelo gene repressor bloqueia outros genes. Então tem um gene que reprime a produção do próprio DNA. Esse repressor impede que o processo continue, tá? Então isso é que nós chamamos de indução, quando um gene é produzido, e repressão, quando esse gene não se transforma em proteína. Aqui tem o chamado operon LAC, que é um tipo de operon estudado na bactéria, tem o operon triptofano também. O que acontece aqui? Ó? Tem o DNA, tem o promotor, operador, e aí esse LAC, o gene estrutural, é capaz de produzir aqui uma beta-galactosidase, né, uma permease, uma transacetilase. E esses são os genes estruturais das bactérias.
E os outros, esse promotor, operador e o regulador, eles regulam se o processo vai acontecer ou não, utilizando, por exemplo, repressores ativos ou não ativos, tá? Então, na verdade, esse gene do repressor ele é produzido também por esse próprio DNA. Já é complexo essa situação simples. Você imagina estudar isso para centenas, milhares de genes num eucarioto. Os estudos do DNA geraram a chamada engenharia genética. Estudos interessantes, até em termos científicos, muito interessantes. Uma vez, um cientista, em determinado momento, pediu dinheiro para estudar bactérias sulfurosas de fontes termais nos Estados Unidos. As pessoas aí mais conservadoras ou desligadas da ciência vão falar, mas como? Para que isso? Para que serve? Graças a esses estudos foram descobertas as enzimas de restrição, as enzimas que atuam a alta temperatura dessas bactérias que são utilizadas hoje em dia para poder controlar o DNA, para gerar a chamada tecnologia do DNA recombinante, como por exemplo no teste de paternidade ou nos processos de produção de transgênico. Uma pesquisa que parecia que era apenas uma curiosidade de biólogos se tornou a base para uma das tecnologias da saúde mais complexas que nós temos hoje, né? Mas a biotecnologia que permite transportar um gene, transplantar um gene de uma espécie, numa bactéria principalmente, ou em outro, é a engenharia genética. Forma-se uma nova molécula de DNA. Normalmente nós utilizamos um gene simples dos procariotos chamado plasmídio, que é um gene circular. Então nós pegamos um gene, por exemplo, vamos pegar o gene da insulina, né? Nós falamos de diabetes, que é produzido, não estou enganado, a Novo Nordisk lá de Montes Claros produz no Brasil, mas eu utilizo, eu acho que o próprio DNA humano, aqui eu estou usando o ratinho como exemplo, pega aqui um RNA mensageiro da insulina, faz uma cópia do RNA mensageiro, formando um DNA cópia. Esse DNA cópia é produzido em grande quantidade através da utilização dessas proteínas, dessas DNA polimerases que suportam alta temperatura, que é para aumentar a velocidade da reação, que é necessário quebrar a fita de DNA em duas, né? Para poder fazer a duplicação, então é necessário alta temperatura quando você não tem as enzimas que controlam isso. Você faz in vitro. Aí ocorre isso, produz uma grande quantidade desse DNA-C. Aí insere no plasmídio, vamos dizer que esse DNA-C seja essa parte aqui, ó. Olha, o plasmídio, a bactéria, a maquinaria da bactéria vai produzir o produto gene, né? Vai produzir o produto amplificado. No caso, a insulina humana é produzida por genes de bactérias e vendida para que os humanos utilizem. Era utilizado insulina de porco antigamente, mas havia rejeição, né? Uma proteína diferente da nossa no nosso corpo gera rejeição. Então, isso acaba sendo muito importante para doenças. Aí, é claro, é utilizado para plantas. Eu falei rato, né? Eu estou achando que isso aqui é um camundongo. Aí, o que acontece? Essa tecnologia bastante usada hoje ainda precisa desenvolver mais, gera determinadas dúvidas, mas em termos de benefício para a humanidade, como produção de insulina, né, de fatores orgânicos que faltam no indivíduo, é muito importante para o ser humano. Então, essa tecnologia gerou a formação de transgênicos graças às enzimas de restrição do DNA, as cópias, e tudo isso recebeu o nome de tecnologia do DNA recombinante. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula, que vai ser sobre ciclo celular, da célula mesmo, mitose, meiose. Vamos falar também de apoptose. Até a próxima.